Olá, eu sou a Clara Mateus. Seja bem-vindo ao vídeo do Mimimídias sobre loucura. E é bom te ver por aqui. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Mateus e no Mimimídias dessa semana nós vamos falar da série mais louca da atualidade, Maniac. Maniac é uma loucura. Mas o que é loucura? Antes de tudo, falar que alguém é louco vai contra a cartilha do politicamente correto. E isso não é força de expressão, não. Essa cartilha existe, você lembra dela? A cartilha do politicamente correto e direitos humanos foi lançada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e tem o objetivo de construir uma cultura dos direitos humanos. Ela foi lançada em 2004. A cartilha lista palavras que são populares, corriqueiras, passam por normais, mas que, na verdade, mal escondem preconceitos e discriminações contra pessoas e grupos sociais, e que por isso devem ser evitadas. Essa cartilha nada mais é do que um glossário de palavras que a gente não deve usar. E nessa cartilha a gente encontra a palavra louco, assim como a gente encontra as palavras doido e maluco. Essas palavras estão usadas porque é comum a gente ver elas serem usadas como xingamentos, para desqualificar o que a cartilha chama de pessoas portadoras de deficiências mentais. A cartilha ressalta que a palavra louco também é usada para designar pessoas que manifestam algum tipo de rebeldia, sejam por razões políticas ou por razões de comportamento anti-institucional. Se por um lado, naturalmente, é importante a gente estar consciente que as palavras que a gente usa têm significados e afetam as pessoas e tal, ao mesmo tempo é muito impressionante como que essas coisas se datam mais ou menos rápido, né? Então, essa cartilha de 2004 e hoje, assim, o movimento de saúde mental, de um modo geral, não tem grandes problemas com a palavra louco, palavra doida. Essas pessoas que eu já conheci, eles têm um pouco de taking back, de reincorporar, de retomar a palavra que a gente já falou, né? Já a deficiência mental normalmente é muito mal visto. A gente está falando de sofrimentos mentais. Sofrimentos mentais. Agora, é muito louco, porque eu acho louvável fazer as pessoas pensarem sobre as palavras e sobre a forma como elas usam as palavras e a carga semântica que as palavras têm, mas ao mesmo tempo a língua não funciona assim. Não existe você fazer, olha, essa é a cartilha de palavras que você não deve usar. Tipo assim, porque língua é um organismo vivo, né? Você não fica fazendo regra. Tanto é que uma das questões importantes na linguística é justamente essa, né? Se a gramática é uma norma ou se ela é uma descrição, né, do uso. Interessante. O motivo pelo qual eu vou usar as palavras louco e loucura nesse vídeo não é porque eu desconheço a conotação pejorativa dessas palavras, é muito pelo contrário. Tanto o livro que a gente vai usar para discutir esse conceito, quanto a série, usam muito dessa questão do louco, desse imaginário que está envolto da ideia de loucura. Daí existe uma necessidade de usar essas palavras porque nós vamos falar do louco ideal. Aquela primeira imagem que vem na cabeça logo quando a gente pensa em louco. E que é muito bem representada pelo personagem principal da série, o Owen. Então, como sempre, primeiro a gente vai pensar no conceito. O que é loucura? A cartilha ajuda a gente a começar a pensar sobre isso, mas a gente precisa ir além. Foucault vai dizer que a loucura acontece quando imagens recebem uma confirmação ou uma negação que constitui um erro. É como se fosse um sonho. Uma pessoa que não é louca saberia com exatidão separar as imagens corretas das imagens erradas. Saberia separar com facilidade, sem nenhum problema, o que é um sonho do que é uma realidade. A loucura moraria exatamente nessa incapacidade que existe em separar as imagens que são falsas das imagens que são reais. A loucura é associada também à irracionalidade. Foucault retoma uma definição enciclopédica que diz que o louco é aquele que foge da razão, mas com confiança e convicção de que está sendo plenamente racional. E com esse resultado de não obedecer à razão, os loucos seriam aqueles que agem de forma livre contra a ordem social. Quando Owen escolhe falar de si mesmo usando a expressão compus mentis, ele está fazendo referência à expressão non compus mentis, que foi usada pela primeira vez em uma lei na Inglaterra medieval. Essa expressão se refere a pessoas que não tinham controle da própria mente, seja por questões religiosas, como uma possessão demoníaca, ou por uma questão mágica, como se a pessoa fosse vítima de uma bruxaria. Eu tô falando do período medieval, gente. Foi só a partir do século XVII que essa expressão começou a ser usada para se referir à saúde mental. E ela era recorrentemente usada como um atenuante para o suicídio, que naquela época ele era entendido como um crime. Caso ela fosse considerada non compus mentis, sem o controle da própria mente, ela era considerada inocente desse crime. Mas, gente, por que eu tô falando de suicídio? Eu juro que dessa vez eu tentei fazer um roteiro leve. Bem, vocês não
deixar isso pra lá. Mas então, compus mentis, que é o que o Owen diz ser, seria uma pessoa que tem controle da própria mente. É responsável pelos próprios atos, pessoa que é capaz de separar sonhos e alucinações da realidade. Quando a gente fala que uma pessoa que era considerada louca, que era non compus mentis, recebia atenuantes, parece que a gente tá falando que a justiça e a sociedade têm um histórico de serem generosas com as pessoas que são consideradas loucas. Só que isso não é verdade. Tipo assim, definitivamente isso não é verdade. A obra do Foucault traça esse histórico lamentável que mostra como a loucura é uma sucessora da hanseníase, que era chamada de lepra, quando a gente está falando dessa questão de exclusão e separação do convívio social. E isso em forma dos hospícios, dos manicômios, mas não só isso. O Foucault fala também sobre como na Europa, no início da Renascença, as pessoas que eram consideradas loucas eram colocadas num navio e postas no mar, nas chamadas Nave dos Loucos. É exatamente isso, um navio com pessoas consideradas loucas que era abandonado no mar, e muitas vezes esse processo envolvia trabalho forçado. Mas tipo assim, pra afundar esse navio, que... Não, acho que a ideia é assim, tipo, eles perturbam a paz. Eles estão incomodando, então vamos tirar eles daqui. Mas muitas vezes esses navios acabavam chegando em algum país e as pessoas saíam descendo e aí gerava aquela confusão e aí... Ai, meu Deus. Não, sério. O famoso problema de outra pessoa. Eu não quero lidar com isso. Tem casos de história muito recente no Brasil que são pesadíssimos, né? Tem um livro da Daniela Arber que se chama O Holocausto Brasileiro, que é um livro, assim, um trabalho de jornalismo absurdo, assim, muito bom. E é bizarro, assim, é pesado pra quem é sensível, né? Tipo assim, ele é muito agressivo, mas que conta a história do hospício de Barbacena, né? Sim, Barbacena. Que era o mais bizarro do Brasil, assim. Mas Barbacena é muito marcante, porque é muito recente na nossa história, porque a gente tá falando do século XVII, né? A gente tá falando de Renascença e tudo mais. Século XIII, XIV... Agora, Barbacena é muito recente e acaba que a gente conhece todas as famílias aqui em Minas Gerais, alguém que tem uma história de alguém que foi pra Barbacena, coisas assim. E, tipo, Barbacena é muito parte do nosso imaginário, esse hospício ainda, porque é uma história muito recente e muito cruel, né? Muito absurda as coisas que a gente ouve falar. As instituições psiquiátricas, né, elas foram por muito tempo, e em alguns países são até hoje, o destino certo para pessoas não heterossexuais, não cissexuais, né? Exatamente. Mas assim, muita gente que ia pra Barbacena, inclusive, que a gente estava falando, era, por exemplo, homens gays, mulheres lésbicas, mulheres que não queriam casar, mulher que tinha tido filho antes de casamento, era mandado pra Barbacena. Era qualquer um que, tipo assim, que a família não estava disposta a lidar com a dor de cabeça de ter que lidar com aquela pessoa. Por motivo que for. Grávidas fora do casamento. Aí mandava, e aí tinha o bebê. Você podia colocar quem você quisesse lá. Era só pagar que você internava compulsoriamente qualquer pessoa. E aí tinha mulher que tinha um filho, e aí isso, tinha gente que ia pra lá e surtava lá. Que tava em plenas faculdades e lá dentro surtava, porque era, né, enfim, era um campo de concentração. Mas esse vídeo não era pra ser casado. Desculpa. A principal tese do Foucault é que a loucura é uma construção social e que o significado de loucura vai mudando conforme o tempo. Foucault atribui ao Tuque, na Inglaterra, e a Pinel, na França, a ideia, o conceito de que os loucos deveriam ser tratados como doentes. E isso acontece só no século XIX. E sim, Pinel, a palavra que a sua avó usa para se referir a pessoas que são consideradas loucas. E só a título de curiosidade, Pinel também aparece na cartilha do politicamente correto como uma das palavras que a gente não deve usar, justamente por também ter sentido pejorativo. A ideia que Foucault defende de que a loucura só passou a ser tratada como doença a partir dessa época é um pouco controversa. Mas o fato de que algumas coisas só parecem loucura com relação aos seus contextos parece uma ideia incontestável. A loucura é aquilo que sai do fluxo, aquilo que é desconhecido, aquilo que parece não fazer sentido. E nesse sentido, Maniac tem muito de loucura. E isso é verdade, tanto quando a gente pensa na história que Maniac conta, como também na forma como Maniac comunica essa história. Então agora nós vamos falar sobre as loucuras de Maniac. E vamos começar do óbvio, que é o nome da série, Maniac. Maniac é uma palavra do inglês, e que ela é digna do glossário de palavras politicamente reprováveis. Essa palavra pode se referir a alguém extremamente entusiasmado, mas também a pessoas que são violentas
violentas ou pessoas com algum tipo de sofrimento mental. Essa palavra talvez seja tão pejorativa quanto louco. Maniac é quase sinônimo de maníaco, que não tá naquela cartilha lá, mas que talvez devesse. E também é óbvio que a loucura é parte fundamental do enredo. A série conta a história de Owen e de Annie. Os dois passam por sofrimentos mentais. Por razões diferentes, os dois se envolvem numa pesquisa para lançar no mercado um composto de 3 pílulas, que curariam qualquer tipo de sofrimento mental. Essas pílulas têm o objetivo de substituir qualquer outro tipo de medicamento e, inclusive, a terapia, para sempre, em escala mundial. Ou seja, a série é toda sobre isso. Outro ponto interessante diz respeito ao trabalho. Foucault alerta para o fato de que o trabalho é fundamental para a gente entender o lugar dos loucos na sociedade. Loucos são ociosos, não trabalham e por isso eles são uma ameaça para a sociedade burguesa, porque é óbvio que o trabalho é uma ideia central nessa sociedade. E nessa série, o trabalho tem um lugar importante. Aqueles personagens ali que são todos tidos como loucos estão participando de um experimento que é arriscadíssimo e bem louco, justamente porque eles vão ser pagos em uma quantia generosa de dinheiro. O protagonista foi motivado a participar desse experimento justamente porque ele foi demitido do trabalho e precisa de dinheiro. Uma última questão. O Foucault chama atenção também para a animalização dos loucos que acontecia durante a Antiguidade Clássica. Foucault explica que quando você animaliza o louco, você arranca dele aquilo que faz dele como especificamente humano. Eu não gosto e nem vou dar spoilers, mas se você assistiu à série e se você pensar na relação do Owen com a águia, você vai ver que tem muito de animalização ali. Animais são muito importantes na história de Maniac e isso não é à toa. Mas eu acho que só com essa sinopse dá para você entender que a loucura tem sim um papel muito importante na história da série. Agora, a parte que me interessa mais é pensar como é que a série comunica a loucura através de elementos que estão fora da narrativa. Talvez a loucura na forma de Maniac que mais chame a atenção dos espectadores diz respeito ao tamanho dos episódios. Diferente da maior parte das séries, especialmente aquelas que são feitas para passar na TV, os episódios de Maniac têm tamanhos completamente loucos. Os tamanhos não são nada regulares. O menor episódio tem 26 minutos e o maior episódio tem 47, a diferença é gigantesca. A audiência nunca sabe o que esperar, você tá assistindo o episódio e de repente acabou, sabe? Assim, é uma quebra de expectativa. Outro aspecto que chama muita atenção pra loucura da série é a ambientação, que ao mesmo tempo que é futurista, também é retrô. É impossível olhar para o cenário de Maniac e dizer quando é que aquela série se passa. Na ambientação de Maniac, nós vemos ao mesmo tempo pôsteres que anunciam viagens espaciais e TVs de tubo. Essa estética, numa tradução direta, pode ser chamada de futurismo cassete. O futurismo cassete é presente em várias séries e vários filmes e até em obras de literatura e usa dessa estética reminiscente dos anos 80 para a construção de novas tecnologias. Em Maniac, isso serve para gerar estranheza e colaborar com a construção desse ambiente de loucura. Outra loucura da série é que Maniac simula ser uma adaptação mesmo sem ser. Um dos episódios da série, que se você assistiu você vai lembrar, que é aquele da Elpha Stone, mostra um livro sendo aberto e mostra a Ranger mercenária Enya e a princesa Elia como se fossem personagens desse livro. Essa mesma coisa acontece no filme Os Excêntricos Tenenbaum, do Wes Anderson. A Linda Hutcheon diz que essa ferramenta de usar livros, mostrar livros sendo abertos, é muito comum em adaptações literárias, mas que é exótico que um filme, ou no caso uma série, que não é uma adaptação, faça uso dessa ferramenta. E essa ferramenta de mostrar um livro sendo aberto, segundo Hutcheon, serve para evocar essa autoridade que acaba sendo a literatura. E também, é claro, para dar ênfase para esse processo que é a adaptação. Em Maniac, especialmente por isso ter sido um acontecimento único durante a série, diferente do filme do Wes Anderson, por exemplo, isso acaba sendo só meio louco mesmo. Agora eu vou falar de um assunto que obviamente não tem muito a ver com a minha vivência, mas que eu não pude ignorar. A série constrói muito da sua estranheza com base em representações do Oriente. Tem muito de orientalismo nos personagens do Dr. Muramoto e na doutora Azumi Fujita, que nem precisa dizer são marcadamente orientais. Edward Said chama de orientalismo um tipo de representação que é marcado nessa dicotomia entre Oriente e Ocidente, entre leste e oeste. E é com base nessas supostas diferenças entre o Ocidente e o Oriente que uma grande massa de escritores, filósofos, teóricos e economistas descrevem e representam o Oriente. E é claro que o Ocidente é representado como normal e até mesmo como superior, enquanto o Oriente é representado como aquilo que é exótico, que é diferente, e até mesmo, por que não, aquilo que é louco.
Diferente da maior parte das obras, me parece que em Maniac isso foi feito de forma deliberada e até mesmo crítica. Mas eu tô longe de ser especialista no assunto e eu gostaria muito de ler um texto ou ver um vídeo que falasse sobre orientalismo em Maniac. Eu não achei. Se alguém aí achar, por favor, me manda. Outra loucura de Maniac diz respeito ao nível de exigência que a série tem com a sua audiência. Nos 2 primeiros episódios, a série parece difícil. Tem momentos em que a gente pensa, eu não tô entendendo nada. Era pra eu estar entendendo? Será que eu tinha que estar fazendo alguma anotação? É esse tipo de série que a gente tem que anotar pra conseguir entender? Só que não é, a série se explica. Ela mistura momentos de completa confusão com momentos muito didáticos. É como se a série pegasse na sua mão e te explicasse. Olha, é assim, é assado. Essa pessoa fez isso, aquela fez aquilo. Ela te diz os motivos e tudo mais. Bem didático. Só que depois disso, a série solta sua mão e te joga pra uma cena de completa loucura e estranheza, e muitas dessas partes nunca são explicadas. E ainda bem, porque a série é sobre loucura, né? Sabe o que mais que é louco? As relações de gênero. Um mocinho indefeso, fraco e em risco, e uma mocinha que é determinada, corajosa e capaz. E isso não é jogado na nossa cara da forma como a maior parte das séries ou filmes que inovam um pouquinho nesse aspecto costumam fazer. E isso não acontece em Maniac. Em Maniac, essas relações são apresentadas de forma completamente natural. Nenhum dos 2 protagonistas é um super-herói. Eles são pessoas que têm pontos fortes e têm fraquezas. E eles se relacionam como iguais. E a série tem a audácia de apresentar um relacionamento entre um homem e uma mulher que não é necessariamente sexual. Já pensou que louco? Pra quem vive perguntando quem que é o casal do canal, né? Que tal a amizade? A gente inventou uma tecnologia super nova, tem pra vender na nossa lojinha. Amizade entre homens e mulheres. Compre, exclusivo. Quando a série acaba, fica aquela dúvida. O que foi isso que eu acabei de assistir? É comédia? É tragédia? É dramédia? Qual é o gênero de Maniac? Talvez só não caiba fazer essa pergunta num ano em que a gente teve no Emmy exatamente essa piada. Hoje em dia, comédias são só dramas de 20 minutos. E talvez isso seja o que tem de menos maluco em Maniac. É provável que nessa confusão de gêneros narrativos seja onde Maniac mais está seguindo o fluxo. Maniac não é só mais uma série que fala sobre loucura. Maniac usa de várias estratégias para transmitir a loucura. Maniac é, de certa forma, uma manifestação da loucura. Antes de acabar, eu quero deixar uma provocação. Você lembra dos Ed Buddies? Que é aquela forma de pagamento em Maniac? Que em troca de acessar algum serviço ou de pagar por alguma coisa, você precisa aguentar ouvir uma pessoa lendo propagandas pra você? Isso me lembrou muito os anúncios do início dos vídeos no YouTube. De certa forma, a gente já paga pelas coisas vendo propaganda, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas eu precisava compartilhar minha inquietação. Vamos conversar sobre a loucura e sobre Maniac nos comentários? A gente se vê por lá e até a próxima!